Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima por ano que a gripe, principalmente, cause um comprometimento grave de 3,5 milhões de pessoas, onde crianças, idosos, portadores de doenças pulmonar, cardiopatas, imunocomprometidos são os mais afetados. As doenças respiratórias que guardam relação com mudanças climáticas são, na maior parte das vezes, as infecciosas, causadas por vírus e, em segundo lugar, por bactérias, conforme já falamos. Os vírus são responsáveis pela gripe, também chamada de influenza. E é sobre as gripes que a gente também vai falar agora com a doutora Alessandra. Doutora, quais as causas dessas doenças? Então, a causa dessa doença geralmente são responsáveis por infecções respiratórias agudas. O vírus é 90% do caso relacionado a ela e as bactérias são só 10%. As relações das alergias, como rinite, por exemplo, são causadas pelas maiorias por ácaros, que é quando a gente deixa a casa fechada, a roupa muito tempo sem uso, é quando você vai ver os ácaros já proliferar e você acaba pegando a rinite. Micro-organismo também encontrado na poeira, como eu já havia dito. Sempre quem tem rinite tem que sempre estar higienizando a casa, deixando aberto, ventilando. Já no caso da asma, é uma doença genética, ela não tem cura, mas porém tem que fazer sempre o controle. Sempre estar medicando certinho, sempre estar indo no seu médico para acompanhar e tomando o medicamento correto. Então, no caso da asma, doutora, ela não pode ser confundida com outra doença, como por exemplo a gripe, às vezes é confundida. A asma não tem como confundir, não é isso? Não tem como não. Apesar da tosse e da secreção ser um pouco parecida com a pneumonia, quem tem asma, a falta de ar é muito grande. Então, não dá para confundir com outra doença, não. Como é transmitida a gripe? Então, ela pode ser transmitida por tosse, espirros ou partículas contendo esse vírus. Ela também é transmitida por contato direto, né, de excrementos ou secreções nasais de aves infectadas ou superfícies contaminadas. Já o vírus da gripe, ele pode ser neutralizado através da luz solar. Por isso que devemos deixar o ambiente sempre aberto para que possa entrar luz solar. Sempre fazendo asepsia na casa, usando desinfectante, detergente, cândida. Por isso, no inverno, devemos criar o hábito de sempre estar fazendo a higienização nas mãos com detergente. Ou, se você tiver em algum lugar que não dá para fazer esse tipo de higienização, sempre ter um álcool em gel nas mãos. E ao tossir, sempre colocar sempre a mão na boca, para você evitar de cuspir essa saliva perto de outra pessoa e essa pessoa adquirir a gripe. E também, em referente ao comprimento, se você tiver com a gripe, evita de dar um beijo na sua amiga, no seu amigo, de cumprimentar com a mão. Até mesmo porque você está prevenindo que outra pessoa possa pegar esse vírus. O certo também, que no Brasil nós não temos esse hábito, como os japoneses têm, seria a utilização da máscara. Mas aqui a gente não tem esse tipo de hábito, então devemos cada um, quando está com gripe, pensar no próximo e se precaver e não deixar transmitir para eles. Inclusive, quem utiliza de transporte público deve ter um cuidado mais acentuado com isso, né, doutora? Sim, com certeza. Então, vai tossir, coloca a mão na boca, ou usar um lencinho. Tá com gripe, evita lugar fechado, porque você pode transmitir através de partículas, tanto na tosse, né? Então, deve-se ficar bem atento. Não só pensar em você, pensar no próximo também. Ok, a gente sabe que todo ano existem as campanhas de vacinação contra a gripe. E eu queria saber, doutora, qual a eficácia da vacina para as pessoas que tem essa facilidade. Tem gente que pega gripe direto, né? Então, assim, existe a eficácia real da vacina? Sim, a vacina é eficaz e efetiva. E a vacinação deve ser obrigatória em paciente com asma, doenças cardiopulmonares crônicas, doenças renais, doenças que necessitam de uso contínuo de aspirina ou imunodeficiente, no caso de idosos. As crianças também devem ser vacinadas. Já os adultos saudáveis, ela é pouco eficaz, porque a sua imunidade está alta, não tem tanta necessidade de tomar.
Então, mais as pessoas que são imunodeficientes mesmo. E, doutora, existe algum efeito colateral para quem toma vacina contra a gripe? Ele é raro, mas pode ocasionar, sim, dor e inchaço no local da aplicação por algumas horas. Eventualmente, pode provocar um quadro semelhante de um resfriado comum, como coriza, um pouquinho de dor no corpo e um pouquinho de febre. Então, doutora, só para reforçar, quais são as pessoas que estão mais propensas a ser atingidas pela gripe? Geralmente, como eu já havia dito, são os idosos e as crianças. Porque na terceira idade, as pessoas apresentam imunidade mais baixa e também tem diabetes, doença cardíaca, efizema e bronquite crônica. Então a imunidade dela está muito baixa, fora as patologias que ela já tem, pode adquirir mais a gripe devido a estar com a imunidade baixa. Geralmente os idosos, né? Sim, porque as crianças não têm esse tipo de patologia que nem os idosos têm, né? Porque quando vai chegando a uma certa idade, você vai adquirindo tudo e mais um pouco. Doutora, agora o efeito colateral da vacina pode ser uma gripe fraca, mas e quem já recebeu a vacina? Ela pode realmente pegar alguma gripe mais forte? A vacina da gripe ela tem o objetivo de imunizar contra a infecção de um determinado tipo de vírus, o influenza, a infecção das vias aéreas superiores com maior percussão clínica. No entanto, pode existir vários sorotipos no caso dos vírus, né? Só a gripe tem 3 tipos de vírus. Então, doutora, é por isso que todos os anos a OMS descobre um vírus que está circulando e elabora alguma vacina para proteger a população, não é isso? Sim, porque o vírus da gripe são vários tipos. Às vezes ele desenvolve uma vacina para cada tipo de gripe. Você tomou só por um tipo, você vai estar suscetível a ter os outros tipos. Então, por isso que deve sempre ficar atento, porque o vírus ele muda constantemente. Então, doutora, a respeito das gripes, que existem algumas outros tipos, né, e até foi mencionado alguma coisa sobre a gripe aviária, queria saber um pouquinho mais sobre essa gripe. Então, a gripe aviária, ela também é conhecida como gripe do frango. É um tipo de gripe transmitida por aves. Apesar de ser chamada gripe, ela está longe de ser um tipo de gripe que estamos acostumados a lidar. Do tipo que tomamos remédio e os sintomas logo desaparecem. A gripe aviária ela pode ocasionar problemas sérios à saúde, até mesmo ocasionando a morte. E assim, quais são as causas dessa gripe? Então, a causa dessa gripe geralmente é ocasionada pela mutação do vírus da influenza.